A paz, meus irmãos, que Deus abençoe esse momento, esse nosso encontro, esse bate-papo. Quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou dentro do meu coração, uma palavra que se encontra em Isaías, uma palavra bem sucinta. E Isaías 4, ele é sustentado por três pilares, né? O primeiro pilar é o pilar da desolação, né? Porque assim, sempre Deus, ele trazia uma diretriz, né, para o povo de Israel. Ele sempre quis que as coisas ficassem muito bem, né? As coisas fluíssem muito bem, mas por causa da desobediência, por causa do nossa inclinação, às vezes a gente acaba desagradando a Deus com as nossas atitudes, com as nossas vontades e com a nossa falta de obediência. E esse primeiro pilar é o pilar da desolação, mas o Senhor, com o amor inefável dele, veio no segundo pilar. O segundo pilar é a promessa da vinda do Messias, que foi profetizado pelo grande profeta Isaías, um homem que tem uma história consolidada, um grande herói da fé, um homem que tem muito a nos ensinar. E o terceiro pilar é o pilar da purificação e proteção. Vamos dar início à palavra. Eterno poderoso Deus, eu quero colocar essa palavra aqui diante da vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, a tua bênção, a tua proteção, Deus, a tua graça. Senhor, eu consagro as nossas imaginações ao Senhor, consagro a nossa imaginação ao trono da graça, mas que não seja meramente uma leitura, mas que seja algo com profundidade, algo com revelação, algo que o Senhor, você vê, é tão interessante, meu irmão, que isso aqui foi escrito pelo profeta Isaías, mas ele é um livro tão atual como o dia de amanhã. O dia que vai vir amanhã já está aqui, meu irmão. Já está revelado, já está escrito, já está estabelecido nos céus, na terra e nos céus, meus irmãos. Amém? E aqui, o futuro glorioso de Israel, o milênio. É claro que a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, então vai estar obviamente diferente de algumas versões. Aí vai falar o milênio. Então, naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos das nossas vestidos. Então somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira do nosso opróbrio. Tira tu do nosso opróbrio. E o Messias que reina naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. O fruto terá excelência e atraente para os que escaparem em Israel. E acontecerá que aquele que ficar em Sião, ou que permanecer em Jerusalém, será chamado de santo. Todos os que em Jerusalém estiverem escritos entre os vivos. É forte isso aqui, meu irmão. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio delas, com o espírito de justiça e com o espírito abrasador, a glória de Deus restaurada, o Senhor criará sobre toda a morada, todo o monte de Sião, sobre os lugares, sobre as congregações, uma nuvem e uma fumaça de dia e de noite, e o resplendor do fogo flamejante.
porque sobre toda a glória haverá a proteção. Aleluia. Amém, meus irmãos. Você vê, logo no primeiro pilar aqui já é uma porrada, né? Naqueles dias, 7 mulheres lançarão mão de um homem. Nós comeremos do nosso pão e nós vestiremos do nosso vestido. Então somente queremos ser chamado pelo teu nome. Tira tu o nosso opróbrio. Irmão, você pode ver que nos dias atuais tem muito mais mulher do que homem. É claro, obviamente, que isso não é o âmago, o tema da mensagem, aquilo que eu quero te trazer, potencializar, mas você pode ver que a independência da mulher, aquilo que Deus vai pela contramão de Deus, né? E acaba se confundindo, e acaba se misturando, acaba se perdendo, e acaba está, né, irmão, se findando. Você pode ver, a palavra ela está se cumprindo, tem muito mais mulheres do que homens, e aqui elas estão clamando por um homem, por um casamento. Amém, meus irmãos? E naquele dia será chamado, naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. O fruto terá excelência e atraência, meu irmão. Olha quanta qualidade, beleza e de glória. O fruto terá excelência e atraência para que os que escaparem. Aqui, meu irmão, refere-se a remanescentes que escaparem do futuro tribulação, das batalhas, do Armagedon, o renovo do Senhor. Meu irmão, muitas vezes o importante não é como você começou, é como você vai terminar a sua jornada. Nessa noite eu venho te trazer uma realidade, uma consciência desperta, que você possa nesse momento estar refletindo sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aquilo que o Senhor Ele tem nos alertado dia após dia, e as coisas que estão acontecendo no mundo, aonde o Senhor Ele nos dá a oportunidade a cada dia de sermos melhores, de sermos interceptados pela glória dEle, através de homens e mulheres de Deus que se dispõem, que pagam preço para estar pregando o Evangelho, para anunciar a boa nova, para trazer a luz, a esperança, porque a palavra vai dizer: lâmpada para meus pés é a tua palavra, é a palavra do Senhor, é a boca, é Deus falando, é Deus ministrando, é Deus salvando, é Deus curando, é Deus dando esperança nessa noite, nesse vídeo, meu irmão. E onde muitas vezes a gente pensa que vivemos uma vida desgovernada, uma vida sem propósito, mas eu quero te dizer que há um propósito em Deus, que o nosso valor está em Deus, que o preço já foi pago ali naquela cruz do Calvário. As nossas vidas já foi comprada. O Senhor Ele tem ciúmes de cada um de nós. E se você talvez se sinta como uma dracma perdida, o Senhor Ele te encontrou nessa noite. O Senhor Ele te achou através desse vídeo, meu irmão. Que você possa se render agora ao Senhor, que você possa elevar os seus pensamentos ao Senhor e deixar Ele ministrar no seu coração. Deixa o Senhor quebrar todo paradoxo, todo paradigma. A Bíblia é a boca do Senhor, é um livro entrelaçado um no outro. É o manual do fabricante.
todas as suas respostas para os seus problemas, para os seus desafios, estão aqui nessa santa palavra. Não estou aqui falando de religião, não estou te falando de uma placa de uma igreja, não estou te pedindo seu dízimo, meu irmão. Eu estou aqui nessa noite para chamar a tua atenção, que assim como o Senhor ele se relacionava com Adão lá no Jardim do Éden, Ele quer se relacionar com você. Eu estou falando de um Deus de relacionamento. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus, onde Ele possa acessar a sua mente e seu coração, onde nesse momento você possa verdadeiramente se entregar, se render, falar: Senhor, está difícil, mas eu sei que em Ti, o Senhor, Ele deixou as coisas possíveis para nós. As coisas impossíveis para Ele. Porque você pode ver as curas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia. O nosso Deus, Ele é um Deus respeitoso. As pessoas chegavam lá com um problema, Ele falava: o que queres que eu te faça? Nessa noite Ele pergunta para mim e para você: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu restaure? Aonde você quer que eu coloque a minha mão? Aonde a minha unção, ela vai despedaçar o jugo? É na área sentimental, é no filho, é no emprego. Obviamente que o Senhor, Ele não vai estar em coisa errada, meu irmão. Mas se o seu pedido, se o seu estiver alinhado com os propósitos de Deus, Ele vai atender. Ele vai atender, irmãos. Deus, Ele não divide glória. Deus, Ele não quebra princípios, meus irmãos. Deus, Ele não quebra princípios, meus irmãos. Deus, Ele é um Deus ético. Ele tem ética, Ele tem respeito, Ele tem carinho, Ele tem zelo e principalmente ciúmes de você. Porque a maior criação que Deus criou é você. E muitas vezes Satanás fala no teu ouvido, sopra nos seus ouvidos: se mata, você não presta para nada, você não tem valor, ninguém te olha, ninguém te vê, você não é algo expressivo para a sociedade. Mas o seu valor está em Deus. Você é uma pedra preciosa. Ei, homem, ei, mulher, ei, Senhor, ei, que pensa: meu tempo já passou. Não, irmãos. Você vê quantos anos lá Noé passou para fazer a arca, meu irmão. Abraão, quanto tempo ele foi para ter filho? O problema é que nós estamos sendo acostumados a treinar o nosso cérebro a acelerar os processos. A gente não consegue ler um livro por muito tempo, a gente não consegue assistir um vídeo por muito tempo, tem que ser rápido. Consumir. Que nós possamos consumir nessa noite a presença do Todo-Poderoso, aquele que pode verdadeiramente fazer a diferença nas nossas vidas, aquele que pode transformar, aquele que pode agregar, aquele que pode alinhar, aquele que pode abrilhantar, aquele que pode dar um novo sentido real para nossas vidas. Eterno e poderoso Deus, vem sobre esse meu ouvinte agora, e que ele possa sentir o Senhor, que ele possa sentir a chamada, que ele possa sentir que há uma nova esperança, que há um norte, que há uma diretriz, que há o movimento dos céus, que há anjos, miríades de anjos ao nosso favor. Deus, quebrando toda a obra de feitiçaria, todo encantamento, tudo aquilo que nos atrapalha,
tudo aquilo que tem nos deixado acorrentado, paralisado com os nossos próprios pensamentos agora, em nome de Jesus, sendo destronado toda a obra de Satanás. Amém, meus irmãos? Que você possa ficar com essa palavra. O Senhor criará sobre toda a morada do monte de Sião, sobre os lugares das congregações, uma nuvem de fumaça de dia e de noite, o resplendor do fogo flamejante, porque sobre toda a glória haverá uma proteção, meu irmão. Haverá uma proteção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Isso não é uma afirmação minha. Isso não é uma idealização minha. Eu não estou aqui lendo aqui o que eu quero, irmão. É uma promessa do Senhor para minha vida, para a tua vida. Que você possa tomar posse. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe hoje, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém? Um grande abraço, que você possa curtir essa live. Irmão, comenta essa live se você gostou, se você não gostou. Compartilha essa live. Tem tanta gente necessitada de uma palavra. Meu irmão, eu não estou aqui brincando de ser crente. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, pedindo, Senhor, dá graça, dá força, dá ânimo, porque também não é fácil para mim, irmão. A gente que faz o ID de Deus, que fala do amor de Jesus, nós somos o primeiro a ser tentado, a ser paralisado, a bombardeado de todos os lados. É acusações, é calúnia. É calúnia, meu irmão. Sabe que você às vezes está lá quietinho no seu trabalho lá, uma pessoa chegar e falar assim, não, ele pegou e sumiu com a peça. Está preparado para isso? E falar, Senhor, entrega nas tuas mãos. E depois essa pessoa vir, olha, me desculpa, acharam. Esse é o nosso Deus, que nenhuma arma forjada prosperará contra a tua vida, nem contra a minha e nem contra a tua. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será por nós? Quem será contra nós? Amém? Um grande abraço, fique com Deus.